Começamos com o Corinthians. Que Corinthians é esse? Corinthians em busca de um treinador. Corinthians em busca de um treinador. Não tem ninguém definido, hein? Alô, meu caro João Paulo Capelanes, boa tarde. Boa tarde, Elia. Forte abraço pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Atenção, hoje pode ser o dia D. Finalmente, o Corinthians pode anunciar o seu novo técnico nas próximas horas. O Timão é bem verdade, tem pressa, já que na outra semana começa a disputa do Campeonato Brasileiro. Copa Sul-Americana nesta quinta-feira, Corinthians vai entrar em campo com um time alternativo, ainda sem o seu treinador, afinal de contas, já está matematicamente eliminado da competição continental. O nome mais forte de hoje, Renato Gaúcho, vai conversar com o atual presidente do Duílio Monteiro Alves. Uma coisa é certa, Corinthians não vai fazer nenhuma manobra, nenhuma loucura financeira para contratar o Renato Portaluppi, mas é o nome mais forte do bastidor corintiano. Outros nomes ventilados, Guto Ferreira, Dorival, Lisca Doido, são nomes que ficam na pauta, só que o plano A hoje é de Renato Gaúcho para assumir o comando técnico do Corinthians por pelo menos 2 temporadas. Um abraço, Elia. Corinthians. Aliás, desde que o Wagner Mancini foi demitido, o plano A sempre foi o Renato Gaúcho. Nunca houve um outro nome no Corinthians que não fosse o do Renato Gaúcho. Só que o que pega na questão do Renato Gaúcho não é nem só o salário. Eu vou clarear, isso é informação, vou clarear a situação. Não houve contato do Corinthians com o Lisca. Não houve contato do Corinthians com o Fábio Carille. Então não adianta ficar especulando coisa que não aconteceu. Não houve contato. Não houve contato com o Lisca. Não houve contato com o Fábio Carille. Não houve contato com o Dorival Júnior ainda. O que existe sempre no Corinthians é a ideia de que, olha, a gente precisa formatar um projeto pro Renato Gaúcho. O problema do Renato, além do salário do Renato, que era um dos maiores salários do Brasil quando ele comandava o time do Grêmio, é a questão de que o Renato, inteligente como é e com uma posição confortável como a que ele tem, o Renato não virá para o Corinthians só por conta do salário. Imagine que o Corinthians chegue a R$700 mil de salário para o Renato. Ah, tá bom, tá ótimo. Só que não adianta só o salário. O Renato vai pedir os jogadores que ele quiser. Ele vai querer saber quanto o Corinthians tem para investir nestes próximos 2 meses para a próxima temporada do Campeonato Brasileiro, para a temporada da Copa do Brasil. Qual é o orçamento do Corinthians para investimento? Além do salário, além do projeto, além do prazo contratual, além da multa contratual, tudo isso vai ter que ser muito bem escrito, muito bem apresentado para o único plano do Corinthians que sempre foi o Renato Gaúcho. Então, um atira para cá, outro atira para lá, mas o nome é o do Renato. Acontece que eu, particularmente, acho que o Corinthians não tem estrutura, o Corinthians não tem orçamento para poder bancar todas essas necessidades que implicariam na vinda do Renato Gaúcho. Então, não é que você não quer, eu quero também um monte de coisas, mas não tem orçamento para poder. Então, como é que faz? Então vamos voltar para a realidade. O seu orçamento vai até a página 3? Então vamos buscar aquilo que até a página 3 possa ser conquistado. Se você tem orçamento até a página 6, você pode ir um pouco mais alto e pode pensar um pouco num voo mais alto para comprar coisas até a página 6. É simples assim, é matemática financeira. Eu, particularmente, aí já não é mais informação, aí é análise. Eu, particularmente, não acredito que o Renato possa aceitar o Corinthians, a não ser que ele tenha muita disposição para comandar o time do Corinthians, e aí é uma questão pessoal do Renato. Por quê? Porque o orçamento para o Renato, para o todo do Renato, é muito grande e vai ultrapassar e muito aquilo que o Corinthians tem possibilidade de gastar. Então, colocando o pezinho no chão, não, aí, repito, aí não é informação, aí é análise. Eu, particularmente, não acredito na vinda do Renato, a não ser, repito, que ele, particularmente, tenha uma grande disposição, um grande desejo de comandar o Corinthians. Orçamento, o Corinthians não tem para o todo o que implicaria a vinda do Renato Gaúcho.